Você sabia que o sono do seu filho não está relacionado só ao descanso? Que isso, Bia? Calma, não estou entendendo nada. Deixa eu te explicar. Eu sei que quando a gente pensa em sono, se eu perguntar para você agora, sono para você significa o quê? O sono é sinônimo de quê? Você provavelmente vai falar para mim, de descanso, né? Mas o sono não está relacionado só a isso. Durante o sono, a gente tem a produção de diversos hormônios. Dois deles estão ligados à nossa alimentação, que é o nosso centro de saciedade, ou seja, eu comi e fiquei satisfeito, tá bom? E o nosso centro de fome do, agora eu estou precisando comer. Os bebês também vão ter a produção desses hormônios e também será controlado durante o sono. Por que você dorme uma noite toda e não acorda às 2 da manhã com fome querendo comer? Porque você tem a liberação de um hormônio que é chamado de leptina. A leptina é o hormônio da saciedade e ele é liberado durante a noite para que a gente durma sem precisar acordar para comer. Os bebês, numa fase da vida, tem essa produção ainda um pouco incipiente, né? Então esse hormônio não é tão bem produzido. E o estômago deles, intestino, né? A parte do sistema digestório todo é um pouquinho menor. Então o bebê come, digere aquilo tudo, e antes que o dia amanheça de novo, ele precisa novamente se alimentar. Então, são as tal das madrugadas noturnas que acontecem até inesperado ali, até no máximo uns 9 meses de idade desse bebê. Por quê? Porque ele ainda vai ter realmente fome, porque ainda está tendo uma estabilidade da produção desse hormônio e o seu organismo também está ali, né, crescendo, tendo tamanho suficiente para aguentar essas 12 e 14 horas de pensando em jejum, tá, gente? Estou falando só sono, porque a criança vai comer, aí ela vai demorar um tempo para poder ir dormir, e quando ela acordar, é que ela vai comer. Então, estou pensando em 14 horas de jejum, contabilizando isso, tá bom? E a gente tem um outro hormônio, que é a grelina. A grelina é um hormônio que dá fome. E aí, o que acontece? Quanto mais a gente come de forma desordenada, mais a gente quer comer, certo? Quem aqui já passou por um processo de dieta talvez já tenha percebido isso, que geralmente os primeiros dias parece que a gente está passando fome. Por quê? Porque para o nosso organismo é quase como se fosse isso. Porque a gente estava acostumado com uma demanda, com uma quantidade de comida, com uma quantidade calórica, inclusive, entrando no organismo, e isso agora drasticamente foi modificado. Afinal de contas, um dia você foi lá no McDonald's e no dia seguinte você está comendo uma salada Caesar. Então, o seu corpo fica, ué, cadê minha gordura? Cadê aquele negocinho bom aqui, ó? Então, até a gente adaptar, isso pode realmente demorar ali, demandar um tempo. Então, o que acontece? Se eu tenho um que não dorme bem, isso vale para você, mãe, também, tá? Que está assistindo esse vídeo. Se a gente não dorme bem e o bebê também não dorme bem, a produção desses hormônios fica desregulada. Aí a gente vai entrar num segundo ponto. Se eu tenho uma criança que tem associação com o mamar, não me importa se é mamadeira, se é o seio materno, tá? Mas ela mama, ou seja, ela se alimenta. Durante a madrugada, em horários ou até numa idade que não tem mais necessidade, o que eu estou dizendo para o meu organismo? Que eu preciso o quê? Comer de noite. Eu preciso comer de noite? Ou eu não preciso mais, ou eu não preciso naquela quantidade. Só que se eu estou fazendo essa alimentação, o que o meu organismo entende? Precisa então, né? E aí o que acontece? Esses hormônios ficam super desbalanceados. Qual é a grande gravidade disso? O índice de obesidade infantil que cresce cada vez mais. Por quê? Porque não existe uma alimentação adequada que faça com que esse balanço hormonal aconteça de maneira correta. Então, isso é algo que vai se criando, se estabelecendo como uma rotina para aquela criança, e aí a gente, infelizmente, tem cada vez mais casos de obesidade infantil. E aí, quando você vai num médico sério, competente, que analisa a vida do seu filho, a primeira coisa que ele vai te perguntar é: como é que está o sono dessa criança? Aí você pensa, gente, mas eu estou aqui porque estou falando de alimentação, o que ele quer saber do sono? Gente, sono regula tudo. Vou dar um exemplo para vocês aí na vida adulta. Quando você dorme mal, seu dia seguinte, ele é bom ou ele é ruim?
ele geralmente é péssimo. Você está de mau humor, você está cansado, você possivelmente está com mais fome, você não quer fazer absolutamente nada daquelas coisas que você tinha para fazer, mas você precisa fazer porque é adulto. E aí isso te deixa mais irritado ainda. Então, o sono, ele não é só um momento reparador e de descanso. Claro que aí também é muito importante. Mas não é só isso que acontece quando a gente dorme. Porque com os bebês também não. E para um bebê, principalmente, onde eu estou construindo aquele organismo, né? Eu estou ali no início da vida daquele organismo, quanto mais sinais positivos eu dou, é melhor. Mas, infelizmente, quanto mais sinais negativos eu dou, mais negativo isso tudo vai ficar. Então, quando a gente pensa em educar um sono, em permitir que esta criança tenha um sono de qualidade, eu não estou preocupada só, mas eu quero que essa criança durma, porque eu estou muito cansada, eu quero dormir também. Não é essa a nossa preocupação inicial. E é claro que também é importante, a criança precisa descansar, e você também. Mas a gente não se preocupa só com isso. A gente se preocupa com tudo aquilo ali, que também está envolvido. Então, se eu tenho a leptina, que é a da saciedade, a grelina, que é o hormônio da fome, isso está muito bem estabelecido, significa o quê? Que essa leptina vai ser produzida ali durante a noite, final da noite ali, início da manhã, eu tenho uma troca desses hormônios. Por quê? Porque a grelina vai começar a sumir. Porque aí eu vou estar com fome mesmo, porque a gente acorda com fome. Afinal de contas, já ficamos um montão de horas sem nos alimentar. E aí, quando a gente come, o que a gente vai fazer? Vai inverter isso de novo. A leptina vai começar a ser ali produzida e a grelina vai ser inibida. Vai chegando perto ali do horário da nossa próxima alimentação, isso acontece de novo. Quem tem uma alimentação muito regradinha de horários, às vezes até por conta da rotina mesmo dos próprios filhos, e eu falo isso porque, por exemplo, eu mudei muito minha rotina de horários de alimentação por causa do meu filho, que é aquela velha história da introdução alimentar, vamos ser exemplo, vamos comer junto. Então, hoje em dia eu faço a maioria das refeições junto com ele. E eu era uma pessoa, por exemplo, que almoçava 1h30, 2 horas da tarde, por conta de trabalho também, mas enfim, eu almoçava nesse horário, teoricamente é tarde. Quando meu filho começou a comer, que horas ele almoçava no início? 10h50, 11 horas. Depois passou ali para 11h30, 15 para meio-dia, até meio-dia. Então, eu mudei o meu horário de alimentação. E aí, hoje em dia, como eu como com ele por volta desse horário, né, entre 11h30 e meio-dia, se eu passo disso, nossa, eu já estou com uma fome enlouquecedora. Por quê? Porque o meu organismo já entendeu que nesse horário ele precisa fazer essa reversão de hormônios, precisa liberar o hormônio da fome, para o meu organismo entender que está na hora de comer, eu comer, e não liberar o da saciedade, depois fazer essa inversão novamente. Então, se eu tenho uma rotina muito desregulada, essa criança acaba ingerindo mais do que o necessário durante o dia e também durante a noite e a madrugada. E muitas vezes, quando vocês querem fazer um desmame noturno, por exemplo, nossa, vejo isso várias e várias e várias vezes. Quando chega o caso na consultoria, a mãe falou para mim, eu tentei fazer desmame noturno para ele dormir bem, não consegui nem fazer o desmame noturno, nem melhorar os despertares. Porque a mãe está há 1 ano e meio com essa criança mamando 4 vezes de noite, e ela resolve que a partir do dia seguinte a criança não mama mais absolutamente nada. Vai dar certo? Bia, mas você não falou que depois de 9 meses não precisa mais mamar? Não precisa, mas se ele recebe esse alimento, significa que o corpo dele entende o quê? Que precisa. Precisa, não precisa. Mas o organismo entende que precisa. Tá fazendo uma retirada abrupta disso em um bebê é completamente diferente da gente, né? Porque a gente vai ficar irritado, mas beleza, a gente vai seguir a vida. A criança vai fazer o quê? Vai chorar, não vai dormir, vai se tornar um estresse sem fim. Então, muitas vezes, até uma condução de um desmame por retirada de associações durante a noite, a gente precisa olhar também como é que está essa produção hormonal, há quanto tempo essa criança está com essas associações de uma maneira desordenada. Porque fazer uma retirada abrupta pode ser muito pior, muito mais estressante para ambos, para o seu filho e para você. No método Noites em Paz, a gente jamais pensa em algo desse jeito. A gente vai resolver? Vai, mas não necessariamente será uma resolução muito rápida. Então, se o seu filho ele tem mais de 9 meses, ele ainda mama diversas vezes durante a noite ou durante o dia, independente da idade do seu filho, você sente que essa alimentação está muito desordenada, comece a ordenar essa alimentação para ajudar o organismo a fazer uma produção correta desses hormônios e a gente escapar, né, de entrar na estatística de termos filhos que são obesos, né? A obesidade, ela é uma doença e a gente, com certeza absoluta, não quer isso
para os nossos filhos. Então, se as coisas estão desreguladas por aí em relação à alimentação, em relação ao sono, mamadas ali durante a madrugada que não deveriam existir, existindo, vamos reorganizar tudo isso. E se tiver difícil fazer essa reorganização sozinha, não precisa, eu estou aqui para poder ajudar vocês.